Abra a tua Bíblia, Salmos de número 81. Nós vamos ler a partir do verso 13. Salmo 81, versículos 13 em diante. Glórias a Deus. Diz assim o texto sagrado, Salmo 81, versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Amém? Os irmãos se assentam. Louvado seja Deus. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Queridos irmãos, quando nós lemos este versículo de número 13, nos vem assim um sentimento de um lamento da parte de Deus, de um pesar do coração de Deus em relação à atitude do seu povo, a nação de Israel. O versículo 13 diz: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, ah, se Israel andasse nos meus caminhos. E os versos seguintes irão dizer: em breve, diz o Senhor, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que me aborrecem, diz o Senhor, lhe sujeitariam, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Nós percebemos, irmãos, ao olharmos para este texto, a vontade de Deus, o desejo de Deus, de abençoar o seu povo, de dar vitória sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, de fazer com que ninguém que fosse contra o Senhor prevalecesse, sobre os filhos de Israel, sobre a nação escolhida por Deus, eleita por Deus. Nós vemos aqui, irmãos, o desejo do Senhor em suprir, em prover para cada uma das necessidades do seu povo. Mas ao mesmo tempo que nós temos esta leitura, esta interpretação, também vem ao nosso coração que Deus não pôde fazer isso com o seu povo. Embora fosse o desejo do seu coração, embora fosse esse o seu propósito, porque não fosse assim, não faria sentido este versículo de número 13. É um pesar do coração de Deus. Podemos sentir aqui, irmãos, como que uma tristeza do coração de Deus, em querer fazer, em querer abençoar o seu povo, mas a condição, primeira para que Deus pudesse realmente agir na vida do seu povo era exatamente esta: que o seu povo ouvisse a sua voz e andasse nos seus caminhos. E quando eu penso nisso, irmãos, é claro que aqui o Salmo está se referindo à nação de Israel, até porque a nação de Israel era até então o único povo de Deus realmente, um povo peculiar, um povo especial, escolhido, separado por Deus. Mas trazendo isso, irmãos, para a nossa realidade hoje, esta palavra também é para mim, esta palavra é para você, porque esta palavra também é para a igreja do Senhor, e eu e você, pela graça e misericórdia, fazemos parte da igreja do Senhor. Então, quando nós olhamos para dentro desta palavra, nós vamos ver que há muitas coisas especiais que Deus tem preparado para o seu povo, Deus tem preparado para a sua igreja, mas que na verdade, Deus espera de nós aquilo que foi dito já no verso de número 13. Quando eu refletia, quando eu meditava na palavra de Deus nesta manhã,
para poder compartilhar uma mensagem com a igreja neste dia, me veio esse texto, né, e o Senhor tratou algumas coisas comigo que eu escrevi aqui, e que eu quero compartilhar isso com você que está em casa também, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para os versos 14, 15 e 16, onde está aqui as promessas ou a expressão da vontade de Deus, do desejo de Deus para com o seu povo, quem de nós não gostaríamos de viver plenamente esta verdade? Quem de nós não gostaríamos de viver plenamente esta realidade? O Senhor diz aqui: em breve eu abateria os seus inimigos. Quem de nós não gostaríamos de ver realmente os nossos inimigos? E quando nós falamos dos nossos inimigos, estamos falando aqui dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas tribulações, das nossas adversidades, caindo por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até porque cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas provas, as nossas tribulações. Quem de nós não gostaríamos de verdadeiramente saber que nenhum mal iria se sustentar diante de nós? Conforme diz aqui no verso de número 15, os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e essa bênção seria permanente. Diz aqui, o tempo dele seria eterno. Nós não viveríamos de fases, mas viveríamos numa constante, abençoados por Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus, vitoriosos em Deus, vitoriosos no Senhor. Onde cada uma das nossas necessidades, como diz o verso 16, seriam realmente supridas pelo Senhor. Quem de nós não gostaríamos de viver esta realidade? Eu gostaria que retirasse este versículo daí, por gentileza. Esse texto bíblico, nós estamos no Salmo 81. Louvado seja Deus. Agora preste atenção, irmãos, àquilo que Deus falou comigo, e que eu quero tratar com você. Todos nós somos motivados pelas promessas de Deus. Quando nós tomamos conhecimento das promessas de Deus para o seu povo, nós somos motivados por Deus a tomarmos uma posição. Foi assim que aconteceu comigo, certamente foi assim que aconteceu com você, ou se não com todos, pelo menos com parte dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão conosco em casa. As pessoas às vezes vivem um momento, vivem uma situação na sua vida que ela chega no momento da sua vida e ela tem contato com a palavra de Deus, ela ouve o Evangelho, ela passa a ter conhecimento das promessas, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem para fazer, e ela toma uma posição na sua vida dizendo: eu quero mudar de vida, eu quero alguma coisa diferente para mim, eu não quero mais continuar nesta condição que eu vivo hoje. Eu já conversei com inúmeras pessoas, que expressaram exatamente isso. Conversei com pessoas que dizem: pastor, olha, eu cheguei num ponto na minha vida, em que a minha vida estava tão ruim, que eu disse: eu não quero mais isso para mim, eu vou procurar uma igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus, e eu quero uma mudança, eu não suporto mais, eu não aguento mais viver aquilo que eu estou vivendo. E isso é uma realidade, irmãos, na vida da grande maioria das pessoas. Às vezes está vivendo uma situação tão difícil, e eu penso que aqui entre nós, nós poderíamos, se fosse o caso, colher testemunhos de pessoas que podem dizer: pastor, é exatamente isso. Eu estava vivendo uma situação tão difícil que eu já não suportava mais, mas tendo ouvido a palavra, tendo ouvido o Evangelho, tendo ouvido as promessas de Deus, eu resolvi então tomar uma atitude, ter uma mudança de vida. E nós fazemos isso, e as pessoas fazem isso, e é para isso que o Evangelho é pregado, para anunciar às pessoas que existe uma forma diferente de viver, que existe uma condição diferente para viver, que existe um Deus que nos ama e que quer fazer o melhor para nós. Amém, irmãos? O sofrimento todo, queridos irmãos, que o mundo passa e que nós muitas vezes passamos também, não é plano de Deus, não é projeto de Deus. A palavra do Senhor diz: se Israel, se o meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos,
eu abateria os seus inimigos, não é? A minha mão seria contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor lhe sujeitariam, e eu os sustentaria, saciaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, ou seja, tudo o que eu preparei para o meu povo é o melhor, e é esse melhor que nós queremos, amém, igreja? É esse o melhor que as pessoas buscam, e é por isso, queridos irmãos, que quando nós temos um contato com a palavra, como eu e você já tivemos, como tantos outros, e aqueles que passam a ter um contato com a palavra, e passam a ter conhecimento desta palavra, nós dizemos, é isso que nós queremos para a nossa vida, e nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, e fazemos um compromisso diante de Deus, e um compromisso, queridos irmãos, verdadeiro, não é? Um compromisso sincero. Eu escrevi aqui o seguinte: quando somos motivados a tomar uma posição e a servir a Deus, né, de ouvir a voz do Senhor e andar nos seus caminhos, nós fazemos isso de uma forma sincera. Sincera, irmãos, eu não consigo pensar em alguém que venha para o Senhor Jesus, que entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e que não esteja sendo sincero naquele momento, né, com aquela decisão que ele está tomando. Não consigo pensar de outra forma, irmãos. Não consigo pensar em alguém que vem aqui à frente, que levanta a mão, que aceita Jesus, né, que decide passar pelas águas do batismo e que não esteja sendo plenamente sincero em seu coração. Não dá para pensar de outra forma. Não, a pessoa foi lá, né, bagunçar, foi lá de qualquer... Não foi. Não foi. O sofrimento aí fora no mundo é tão grande, né? As tristezas, as dores do mundo são tão incisivas, tão fortes, que uma pessoa não entrega o coração dele, a vida dele para Jesus por brincadeira. Ele tem uma decisão clara daquilo que ele está querendo e daquilo que ele está fazendo. Amém? Os irmãos concordam com isso? Mas, o que acontece, irmãos? Nós não contamos com os tropeços. Nós não contamos com os tropeços. Nós contamos, ou as pessoas, e quando eu digo as pessoas, estou nos excluindo, porque nós já estamos nesta caminhada. Mas lá atrás também, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa condição era a mesma. Fizemos isso, conscientes do que estávamos fazendo, fizemos isso de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, porque nós buscávamos uma mudança de vida, queríamos viver o melhor de Deus que Ele tem prometido para nós, mas nós não contávamos com os tropeços, nenhum de nós, contávamos com as lutas, com os problemas. O que acontece é que nós não contamos com os tropeços que teremos ao longo da caminhada. O caminho não é fácil, não é um caminho de flores, mas de desafios e de lutas constantes. Amém, irmãos? As promessas do Senhor são verdadeiras? São verdadeiras. Deus realmente tem prazer em abençoar o seu povo, aquele que ouve a sua voz e anda nos seus caminhos? Com certeza. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós fizemos isso de uma forma sincera, com o desejo realmente de ouvirmos a voz do Senhor e andar nos seus caminhos? Com certeza sim, porém, nós não imaginávamos que o caminho seria um caminho de lutas, de provas, conforme coloquei aqui, de desafios e lutas constantes. E por conta desses desafios e lutas constantes, alguns, infelizmente, há que acabam desistindo. Mas aí nós passamos a entender, queridos irmãos, que por trás dessas lutas, por trás desses desafios, por trás desses problemas, existe um adversário, existe alguém que se posiciona contra nós, existe alguém que se levanta contra nós, que é o diabo, o nosso adversário. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, um versículo muito conhecido de todos nós, 1 Pedro 5, 8, nos fala claramente acerca deste adversário. Por isso esse texto diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Segura esse versículo aí. Temos um adversário, irmãos. É por isso que a nossa luta não é fácil, né? Temos um inimigo que se levanta contra nós, que tenta atravessar o nosso caminho, para impedir que estas promessas, e aqui está apenas algumas das promessas, mas a palavra de Deus, ela é recheada de promessas para o seu povo. No entanto, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tenta de todos os meios e formas atravessar o nosso caminho, para impedir que estas bênçãos cheguem até nós, ou se chegaram até nós, ele tenta de alguma forma agir para que nós venhamos a perder estas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, somos exortados pelo Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, a sermos sóbrios, a vigiarmos, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, sempre buscando alguma forma, alguma maneira, para que nós venhamos a perder aquilo que Deus tem para nós. Mas olhando, irmãos, para dentro da palavra de Deus, o Senhor me trouxe ao coração um exemplo de alguém que venceu os inimigos na força do Senhor, e que eu quero compartilhar com você, porque nós podemos e devemos prevalecer sobre a força do inimigo. Nós podemos e devemos prevalecer sobre a força do mal, porque o Senhor verdadeiramente quer nos abençoar. E qual é o propósito do inimigo, ou qual é a estratégia do inimigo para impedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? É justamente para que nós não venhamos a ouvir a voz do Senhor e a andar nos seus caminhos. Porque você percebe, meu querido irmão e irmã, que a bênção do Senhor, ela é condicional. Não é apenas nós virmos para o Senhor e as bênçãos começam a cair sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus poderia, com certeza, abençoar a nação de Israel. Deus tem poder para isso. Deus poderia abençoar independente da atitude de Israel. Deus poderia simplesmente dizer aqui, olha, vocês são o meu povo escolhido a partir de Abraão, a partir de Abraão eu constituí vocês como nação, e portanto vocês como minha nação, como meu povo, eu vou abater os seus inimigos, eu vou voltar a minha mão contra os seus adversários, ninguém vai se opor, ninguém vai se sustentar diante de vocês, a bênção de vocês serão contínuas, serão eternas, eu vou prover a cada uma das suas necessidades, independente da atitude que vocês tiverem, independente da forma como vocês andarem, eu quero abençoá-los porque eu tenho poder para isso. E eu pergunto para os irmãos, Deus tem poder para isso ou não? Deus tem. Se Deus quisesse fazer assim, Deus faria, porque Ele pode. Independente do que vocês estão fazendo, eu me propus a abençoá-los e vou abençoá-los. No entanto, não é este o entendimento que nós temos da palavra. Eu já disse há pouco e quero repetir, eu vejo nesse versículo 13 um lamento da parte de Deus, Deus lamentando, eu queria tanto fazer. Se Israel, se o meu povo me ouvisse, versículo 13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, o quanto que eu gostaria de fazer para vocês, tenho poder para isso, mas eu sou impedido por conta das suas atitudes. Você entende isso, irmãos? Então, qual é a estratégia do maligno para impedir a bênção sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, a nossa família? É justamente para que nós não venhamos a ouvir a voz do Senhor e não venhamos a andar nos seus caminhos. Até porque nós já aprendemos isso e já foi dito tantas vezes que a nossa vida, irmãos, não é apenas ouvir a palavra, é ouvir e praticar, é ouvir e viver. Então o Senhor me trouxe ao coração, já disse há pouco, alguém que venceu, um exemplo, e eu gostaria de compartilhar isso com você agora. Um homem chamado Samar. Já ouvimos tanto falar a respeito deste homem,
os irmãos que estão conosco, já por algumas vezes eu preguei sobre esse texto, 2 Samuel capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, versos 11 e 12. O texto diz assim: E depois dele, Samá, filho de Ageu, ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, verso 12, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Segura esse verso aí. Irmãos, só para vocês se localizarem dentro do texto bíblico, da história bíblica, este Samá era um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi foi um pequeno exército que Davi levantou quando ele já tinha sido ungido rei sobre Israel, mas não havia ainda assumido ao trono de Israel. Saul ainda reinava sobre o trono de Israel, e Saul começou a perseguir Davi. Davi precisou fugir, e Saul colocava o seu exército, os seus homens, ao encalço de Davi. E Davi, para se defender, a palavra de Deus diz que ele reuniu alguns homens, homens que não eram qualificados para isso, ou para qualquer outra coisa talvez, mas Deus deu graça a Davi, e Deus fez destes homens um exército poderoso e abençoador para a vida de Davi. E depois, quando Davi assume o trono de Israel, estes homens passam a compor o exército de Israel. Mas nesse tempo aqui em que nós estamos lendo, eles ainda não eram de fato o exército de Israel, era apenas um exército pessoal de Davi, homens recrutados por Davi para defendê-lo da perseguição de Saul. E a palavra de Deus está dizendo que neste tempo, os filisteus, que eram inimigos históricos de Israel, eles se aproveitavam da situação e da sua força, do seu poder, para prevalecer sobre a nação de Israel. A nação de Israel, ela preparava a terra, ela semeava, ela cultivava, aquela plantação, ela crescia, e quando chegava na época da colheita, quando chegava na época de recolher os frutos, os filisteus vinham em multidão, diz a palavra de Deus no versículo 11, invadiam a terra e saqueavam a terra, levavam dos frutos, do resultado do trabalho do povo de Deus, da nação de Deus. Percebe bem, irmãos, o agir do inimigo, o agir do inimigo, a forma como o inimigo trabalha, a forma como o inimigo age. Você ara a terra, você prepara, você lança semente, você trabalha, você luta, você se sacrifica, e quando chega na hora da colheita, o inimigo vem e leva embora. Infelizmente, irmãos, infelizmente, com tristeza, a gente tem que dizer que isto é uma realidade na vida de algumas pessoas. Permita que não seja na vida de nenhum dos que estão aqui, que não seja na vida de nenhum daqueles que estão conosco pela live. Mas isso não é uma história, um conto de fada, não, irmãos. Isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Pessoas que lutam, trabalham. Quando chega na hora de ver o resultado, quando chega na hora da colheita, quando chega na hora de se beneficiar, ser abençoado com o fruto do seu trabalho, o inimigo vem e ceifa. O inimigo vem e rouba, saqueia, leva embora. Era assim que os filisteus faziam, é assim que eles agiam naquele tempo, com o povo de Israel. Eles preparavam a terra, eles trabalhavam, eles semeavam, eles cultivavam, com aquela esperança, com aquela expectativa. Não só os filisteus, mas outros inimigos mais de Israel. Os irmãos se lembram de Gideão, quando Gideão malhava trigo lá no lagar. Era um outro povo, eram os midianitas, mas era a estratégia deles.
roubar o resultado, o fruto de uma vida de trabalho. E a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Versículo 11, volta para mim por gentileza. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Observe bem, irmãos, que situação. Os inimigos, os adversários, eles vinham numa multidão tão grande, que o povo olhava para si e dizia: nós não temos como enfrentar, nós não temos como tentar barrar os filisteus, porque olha o tamanho do povo, olha a multidão que vem contra nós. E temendo aquela multidão de inimigos, o que eles faziam, diz o texto sagrado? Eles fugiam de diante dos filisteus. Eles fugiam. Deixavam para trás, a sua colheita, deixavam para trás o fruto do seu trabalho, porque eles queriam, no mínimo, preservar a vida. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também, então, vamos pelo menos salvar a vida. E aí a palavra de Deus diz que eles fugiam diante dos filisteus. Versículo 12 vai dizer que teve um homem chamado Samá, que agiu de uma forma diferente. Se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Defendeu o seu campo de lentilhas, e a palavra do Senhor, e feriu os filisteus, e a palavra do Senhor conclui dizendo que o Senhor operou um grande livramento. Deixa eu colocar aqui para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Atitudes importantes deste homem chamado Samá. A vida é feita de atitudes, e atitudes são reflexos das nossas escolhas. E são elas, as nossas escolhas, que vão determinar se Deus poderá ou não cumprir os seus propósitos em nossas vidas. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que me veio ao coração, é que a vida é feita de atitudes. Amém, irmãos? Atitudes, ação. A vida é feita de ação. Eu não consigo pensar em alguma coisa se materializando, eu não consigo pensar em alguma coisa se tornando realidade apenas porque eu pensei em fazer alguma coisa, apenas porque eu planejei fazer alguma coisa. É verdade, irmãos, que tudo começa na nossa mente, no nosso coração, no nosso pensamento. É claro que nós temos que pensar, é claro que nós temos que planejar, é claro que nós temos que colocar no papel. Mas se tiver apenas na nossa mente, se tiver apenas no nosso coração, se tiver apenas no nosso planejamento, se tiver apenas no papel, e não tiver de fato atitude, se não tiver de fato ação, as coisas vão acontecer, irmãos? Sim ou não? Não. Então a vida ela é feita de ação, a vida ela é feita de atitude. Se não houver atitude, não passa de sonho, de vontade, de desejo, de expectativa, mas nunca se torna real. A vida é feita de atitudes, e atitudes são reflexos das nossas escolhas. As atitudes são reflexos das nossas escolhas. É à medida em que nós escolhemos que nós vamos tomar uma atitude. É à medida que nós escolhemos que nós vamos ter uma ação. Por exemplo, se eu decidir que eu vou sair por esta porta, eu fiz uma escolha. E se eu quero sair por esta porta, a minha atitude, a minha ação tem que ser caminhar em direção a esta porta. Se eu caminhar em direção a esta porta, é porque eu fiz uma escolha em sair por ela. Ou se fosse por aquela, ou qualquer outra. Ou seja, as nossas atitudes são reflexos das nossas escolhas. Amém, irmãos? Você entende isso? Você concorda que é assim que funciona mesmo? Eu não vou ter uma atitude sobre alguma coisa que eu não escolhi.
né? Se eu escolher sair agora e ir por esse corredor até o final, eu tenho que agir, eu tenho que ter ação, mas eu vou fazer isso porque eu escolhi sair por aqui. Então, a vida é feita de atitudes, as atitudes são reflexos das nossas escolhas, e são as nossas escolhas que vão determinar se Deus poderá ou não cumprir as suas promessas em nossas vidas. São as nossas escolhas. Percebe bem, meu querido irmão e irmã, que eu e você, que qualquer um de nós, temos o poder, a capacidade de impedir o agir de Deus. Nós não temos o poder, a capacidade de diminuir o poder de Deus, não é disso que nós estamos falando. Deus, ele continua sendo todo-poderoso sempre. Eu dei agora há pouco aqui o exemplo, né? Se Deus quisesse abençoar o povo de Israel, a sua nação, independente das suas atitudes, Deus teria poder para isso. Se Deus quiser abençoar a tua vida, independente das tuas atitudes, Deus tem poder para isso. Deus é todo-poderoso. No entanto, como Deus, e eu sempre tenho ensinado isso, é um Deus de princípios, ele age segundo os seus princípios. Deus, muitas vezes, ele é impedido de fazer aquilo que ele quer fazer por nós, por conta das nossas escolhas. Nós escolhemos andar de uma forma, agimos de acordo com as nossas escolhas, e as nossas escolhas impedem que Deus venha fazer aquilo que Ele tem preparado para nós. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, ah, se as escolhas deles tivessem sido corretas, se as escolhas deles tivessem sido de acordo com a minha vontade, eu faria tudo aquilo que eu planejei. Mas eu não posso fazer. Não porque eu não tenho poder para fazer, Deus, não é? Mas porque, infelizmente, eles escolheram errado e têm agido errado. E assim eu sou impedido, diz o Senhor, de fazer o que eu quero fazer. No entanto, quando nós olhamos para este texto, segundo Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12, nós vamos ver que teve um homem que teve uma atitude, né? Volta para nós lá, isto, versículo de número 12. Samar, este pois, quem é este pois? Samar. Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra e teve uma atitude, a atitude de defender o seu campo de lentilhas. Amém, irmãos? Samar teve uma atitude, sim ou não? Ele fez uma escolha. Enquanto todos os outros correram, enquanto todos os outros fugiram, Samar fez uma escolha. E por conta desta escolha, ele teve uma atitude. A atitude foi de permanecer e a atitude foi de defender e ferir os filisteus. A atitude foi de Samar. Mas o versículo termina dizendo que o Senhor operou um grande livramento. Amém, irmãos? A atitude foi de Samar, mas o livramento veio do Senhor. Amém? Foi Deus que teve atitude, irmãos? Foi Deus que desceu para defender o campo de lentilhas? Quem que teve que ter atitude? Quem é que fez a escolha? Foi Samar. Mas quem é que deu o livramento? O Senhor. Você percebe? Quando eu e você, meu querido irmão e irmã, você que está conosco nesta live, temos esse entendimento e esta compreensão, que é nós que temos que fazer a escolha certa, agirmos de acordo com a escolha que nós fizemos,
e sabermos que temos um Deus todo-poderoso, que tem todos os recursos, todas as condições para nos abençoar, se tão somente nós ouvirmos a sua voz e andarmos nos seus caminhos. Tenha certeza, irmãos, que as nossas escolhas não serão erradas, as nossas atitudes não serão erradas, e nós não impediremos o agir de Deus sobre a nossa vida. Você acredita nisso? Eu creio assim, irmãos. Eu não tenho dúvida do que eu estou pregando. Eu não tenho dúvida do que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você. Ah, se o meu povo me ouvisse. Irmãos, eu fico triste de ler um versículo como esse. Eu fico triste, né? Parece que eu estou enxergando Deus entristecido, lamentando. O quanto que eu gostaria de fazer, mas não posso. Eles não me ouvem, eles não andam nos meus caminhos. Mas quando Deus encontra um coração, né, que confia nele, e que faz a escolha certa e toma a atitude certa, Deus vem e opera um grande livramento. Sabe, irmãos, o que o povo de Israel neste tempo, se esquecia, e às vezes nós também corremos o risco de esquecer, o que Israel se esquecia, irmãos, que Israel era o único povo, não tinha outro, naquele tempo, desde que Deus formou a nação de Israel, não tinha outro povo, senão o povo de Israel, que tinha aliança com o Deus Todo-Poderoso. Era o único povo da aliança, irmãos. Era o único povo aliançado com o único e verdadeiro Deus. Nenhum outro tinha aliança com Deus. Então eles não poderiam ter esquecido disso. E eles não poderiam correr, eles não poderiam fugir, eles não poderiam ter uma atitude diferente daquela que Samá teve, porque toda a nação era aliançada com Deus. E hoje, meu querido irmão e irmã, além do povo de Israel, além da nação de Israel, a igreja é o povo da aliança. Só a igreja. Não tem mais ninguém. Aí quando nós falamos da igreja, nós falamos daquilo que diz o apóstolo Paulo, que o Senhor fez de dois, né, Israel e a igreja, um só corpo. Então existe um povo aliançado com Deus, que é a igreja do Senhor, da qual eu e você fazemos parte. E se nós não esquecermos disso, que nós somos o único povo que realmente temos aliança com Deus, nós sempre iremos fazer as escolhas certas, para termos as atitudes certas, para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Existe um adversário, nós já falamos sobre isso agora, que ele está sempre querendo saquear o nosso campo de lentilhas. Ele está sempre querendo roubar. E aqui você entenda, campo de lentilhas, aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou na tua vida, em qualquer área da tua vida, a partir da tua própria vida, né, do teu casamento, da tua família, do teu trabalho, dos teus negócios, das tuas empresas, do teu ministério, da tua vida com Deus, no sentido mais amplo que você conseguir imaginar, né, dos benefícios que Deus lhe tem feito. Este é o teu campo de lentilha. Esse é o nosso campo de lentilhas, que o inimigo quer roubar de nós, que ele quer tirar de nós, mas que se nós fizermos a escolha certa, e se nós tivermos as atitudes certas, e nós nos posicionarmos da maneira correta, o nosso Deus virá em grande livramento. E Ele abaterá os nossos inimigos. É isso que nós lemos na palavra de Deus, né? Já repetimos isso, quero repetir de novo. Eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários, os que me aborrecem lhe sujeitariam, e o teu tempo seria eterno. Eu sustentaria com o trigo mais fino,
e o saciaria com mel saído da rocha. Somos o povo da aliança, irmãos. Uma aliança que foi selada com o sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aquele que triunfou sobre a morte e o inferno, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois de 40 dias de ressuscitado, ele subiu e está à destra do Pai Todo-Poderoso, e por esta igreja, aliançada com ele, ele intercede de dia e de noite. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. Não importa qual é o tamanho do teu adversário, não importa qual é o tamanho da tua luta, não importa se vem em multidão, como vinham os filisteus, ou se de repente é apenas um gigante como Golias. Não importa, o importante é que eu e você fazemos parte da igreja, e a igreja é aliançada com o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Às vezes nós esquecemos disso. Eu penso que Samar lembrou-se disso, embora o texto sagrado não nos afirme, não registre o que eu estou dizendo aqui, mas nós podemos pensar. Samar lembrou-se que ele fazia parte do povo de Israel, o povo da aliança. E eu e você não podemos esquecer disso. Mas eu quero aqui, irmãos, colocar 3 pontos, nós estamos já chegando ao final dessa palavra, que eu observo na vida de Samar, que o levou a fazer a escolha que ele fez e a ter a atitude que ele teve, né, e defender ali o seu campo de lentilhas. Eu não tenho dúvida em afirmar, queridos irmãos, que se os outros que correram, que fugiram, tivessem tido o mesmo posicionamento de Samar, Deus teria defendido também os seus campos de lentilha, sim ou não? O mesmo Deus, né? Samar não era um protegido do papai, não era o queridinho do papai. Samar apenas estava ouvindo a voz do Senhor e andando no seu caminho. Se todos os outros tivessem agido da mesma forma, com certeza o resultado seria igual ao que foi de Samar. Mas 3 pontos aqui que eu quero me referir em relação a Samar. O primeiro é que ele teve coragem. Quando todos fugiam de diante dos filisteus, Samar teve coragem para enfrentar. Coragem, irmãos. Às vezes nós olhamos para o tamanho do problema, para a dificuldade, para a necessidade, para a luta, para a tribulação. Às vezes nós fazemos como aqueles outros homens fizeram. Fazemos uma autoavaliação e nós falamos, não tem jeito, não vai dar. A nossa força não dá para isso. A nossa condição não dá para isso. Os nossos recursos não dão para isso. Tudo que nós podíamos dispor, nós já usamos, já gastamos. Não tem mais o que fazer, não tem mais argumento, não tem mais. E às vezes nós tememos o inimigo, por conta de fazer uma avaliação, e humanamente falando, às vezes até uma avaliação correta, porque se você for analisar em termos lógicos, quando você vê um grupo de homens, como era aquele grupo de Davi, e você vê uma multidão de filisteus que vem, humanamente falando, raciocínio lógico é que a nossa força não dá. Mas quando você se posiciona em Deus, sabendo que você é aliançado com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor lhe dá coragem. Nós olhamos para dentro da palavra de Deus, quantas vezes nós encontramos o Senhor dizendo, não temas, eu sou contigo, não temas, quando passarem pelas águas não te submergirão, quando passares pelo fogo, nem sequer o cheiro dele ficará sobre ti, quando passarem pelos rios, eles não te naufragarão. Promessa de Deus, não temas, não temas. Há quem diga, eu não sei, nunca conferi isso, mas há quem diga que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Não temas para cada dia do ano. Amém, irmãos? Não temas. Coragem, esta coragem é necessária, e nós só encontramos esta coragem diante de certas lutas, diante de certos problemas, diante de certas dificuldades, se nós olharmos para Deus. Se nós olharmos para o problema, nós vamos chegar à conclusão de que nós não temos condições.
Os irmãos se lembram bem, né, daqueles espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã. Depois de 40 dias eles voltam, 10 deles trazem um relatório dizendo o seguinte: olha, a terra é tudo aquilo que a palavra, aquilo que Deus diz, né? A terra realmente mana leite e mel. Trouxeram fruto da terra, um cacho de uva que, segundo a palavra de Deus, precisava de 2 homens para carregá-lo. No entanto, 10 daqueles espias diz o seguinte: não dá. Lá tem gigante, os homens são grandes demais, são fortes demais, nós parecemos gafanhotos diante dos seus olhos. Tá? Se tirar os olhos de Deus, se tirar os olhos da promessa, se tirar os olhos de quem é o Senhor e olharmos para os problemas, realmente nós vamos temer, nós vamos perder o ânimo, vai nos faltar a coragem. Mas Samá não olhou para a multidão dos filisteus, Samá não olhou para a sua pequenez, Samá não olhou se ele estava sozinho, se todos os outros tinham corrido, se todos os outros tinham fugido. Samá sabia que ao seu lado estava o Deus Todo-Poderoso. E se você está com Deus, você está com a maioria, seja qual for o tamanho da multidão que se levanta contra você. Amém, irmãos? Segundo ponto que eu quero destacar é justamente aquilo que nós já falamos: o posicionamento de Samá em defender o seu campo de lentilhas. Posicionamento. Ele ficou ali para defender. Eu estou aqui para defender. E a palavra de Deus é clara em dizer que ele feriu os filisteus. Ele não estava ali apenas esperando os filisteus chegarem. Ele não estava ali apenas esperando para negociar com os filisteus. Viu? Ele não estava ali esperando apenas para tentar ali, apaziguar a situação, fazer uma trégua. Não, não. Nós não negociamos com o inimigo. Amém, irmãos? Nós não negociamos com o inimigo. Nós não vamos propor trégua para o inimigo, nós não vamos barganhar com o inimigo. Você fica com essa parte, eu fico com essa, você não mexe comigo, não mexo com você. Não existe isso. Amém, irmãos? Não existe acordo com o inimigo. Eu me posiciono para defender o meu campo de lentilha das mãos do inimigo, seja ele quem for. Posicionamento, irmãos, posicionamento. Foi o que Samá fez, ele teve coragem, ele teve posicionamento. E por último, ele foi perseverante. A perseverança é uma atitude imprescindível para poder vencer. Por que eu coloco aqui, irmãos, que Samá foi perseverante? Embora você não vai encontrar isso escrito ali de forma literal. Porque a palavra de Deus vai dizer que os filisteus vinham em multidão. Então, se vinha em multidão e Samá estava sozinho, ferindo os filisteus, certamente ele levou tempo para ferir todos os filisteus, para matar todos os filisteus. Os irmãos concordam com isso? Não era um duelo, não era um homem contra um homem, era um contra uma multidão. Então, fazendo um raciocínio lógico, nós vamos entender que houve um tempo. Não sabemos se foi um tempo de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, se foi um dia. A palavra de Deus não descreve, mas eu tenho no meu coração que Samá precisou ser perseverante até que o último inimigo fosse tombado por terra. Amém, irmãos? Nós temos que ser perseverantes. Há algumas lutas na nossa vida, algumas batalhas na nossa vida que nós vencemos rapidamente, graças a Deus por isso. Há batalhas na nossa vida que nós nos posicionamos, Deus é conosco e a situação se resolve. Mas há outras que nós precisamos perseverar um pouco mais, e há outras que nós precisamos perseverar mais ainda. Não é coisa que se resolve em horas, de repente não é coisa que se resolve em dias. Mas nós não podemos perder o ânimo, não podemos perder a fé, não podemos perder a coragem, não podemos deixar a nossa posição, mas nós temos que perseverar até que o inimigo seja posto por terra, porque é Deus quem dá o livramento. Amém, irmãos? E é isso que eu gostaria que ficasse no teu coração. Se de repente você pode estar enfrentando em alguma área da tua vida, o levante de um inimigo,
independente do seu poder, da sua força, que você tenha a coragem, que você tenha o posicionamento, que você tenha a perseverança, que você faça as escolhas corretas, né? Que você tenha as atitudes corretas, para que todas as bênçãos do Senhor se derramem sobre a tua vida, né? E qual é a atitude correta, irmãos? Qual é o posicionamento correto? Qual é a escolha correta? É aquilo que nós já falamos por muitas vezes durante esta mensagem. Se o meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos. Então, este é o posicionamento, esta é a escolha, esta é a atitude. Ouvir a voz do Senhor e andar nos seus caminhos. Andar segundo a vontade de Deus, na direção de Deus, e não olhar para o tamanho do problema, porque o teu Deus, o nosso Deus, aquele com quem nós estamos aliançados, Ele é maior do que qualquer problema. Amém? Que fique essa palavra no teu coração. Se você recebe, aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Fala, Senhor, que eu tenha sobre mim, Senhor, esta mesma disposição de Samar, essa coragem, esse posicionamento, essa perseverança, que eu não olhe se eu estou ficando sozinho, porque às vezes nós nos encorajamos quando nós estamos rodeados de pessoas que parecem estar no mesmo propósito que nós, mas passa um pouco, se olha do lado, cadê os amigos? Cadê aqueles que você achou que podia contar com eles? Não estão mais ali, mas tem um que nunca vai te abandonar, tem um que nunca vai te deixar sozinho. Amém, irmãos? Muitos, de quem de repente nós podemos confiar, nós podemos nos decepcionar, se nós estivermos firmados no homem, mas eu penso que graças a Deus nós já aprendemos desde cedo que a nossa confiança está no Senhor. Ainda que possamos contar com irmãos, ainda que possamos contar com amigos, ainda que possamos contar com pessoas, não estou dizendo aqui que nós não contamos, que nós não podemos contar, que é pecado você contar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos colocar a nossa confiança no homem. E quando eu falo no homem, é a partir de nós mesmos. Amém, irmãos? Com certeza Samar não ficou ali para enfrentar os filisteus, porque ele acreditava que ele tinha força suficiente, habilidade suficiente, poder suficiente para ele, Samar, vencer o inimigo. Eu não penso assim. Eu penso que ele ficou ali crendo no Senhor seu Deus. Então é isso que eu quero passar para você. Se você tiver pessoas ao teu lado para lutar com você, louvado seja Deus por isso. Mas ainda que porventura você se sinta só ou esteja de fato só, o teu Deus nunca te abandona. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos e bendizemos o teu nome. Sou grato a ti, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja neste dia. Ó eterno Deus, nós sabemos, Pai Santo, que muitas vezes nós somos atraídos, ó Deus, pelas tuas promessas, mas nós não nos damos conta, Senhor, dos tropeços, das lutas, dos problemas, das dificuldades que acontecerão, Senhor, no meio da caminhada. Muitas vezes nós não contamos, nós não sabemos, ó Deus, ainda que existe um adversário que se levanta contra o teu povo, contra a tua igreja e tenta atravessar o nosso caminho para impedir as tuas bênçãos. Ó Deus, mas hoje, Senhor, graças ao teu Espírito Santo, a mente do teu povo já é aberta. Ó Deus, a mente daqueles que um dia te receberam como Senhor e Salvador, já sabem, ó Deus, que o caminho não é apenas um caminho de flores, já sabe, ó Deus, que existe um inimigo que se levanta contra nós, mas também, Senhor, nós aprendemos pela tua palavra, que se nós fizermos as escolhas corretas, se nós tivermos as atitudes corretas, se nós tivermos, querido Deus,
a coragem como teve Samar, o posicionamento e a perseverança que ele teve, Senhor. Ó Deus, em defender o seu campo de lentilhas, o Senhor virá e trará um grande livramento. Essa foi a tua palavra ministrada nesta noite ao meu coração, ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo, ó Pai. A tua palavra falou de uma forma muito forte comigo, ó Deus, e pelo teu Espírito eu transmiti isso à tua igreja, que nós somos o único povo da aliança, o povo que está aliançado com o único e verdadeiro Deus, o povo que está aliançado com o Deus Todo-Poderoso, o povo que está aliançado com o Deus para quem não há impossível. Por isso nós te louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Oh Pai, não deixe os nossos olhos voltar, Senhor, para o tamanho do nosso inimigo, não deixe os nossos olhos voltar, Senhor, para a multidão dos inimigos, não deixe os nossos olhos voltar-se, Senhor, para o poder, para a força do inimigo, mas que os nossos olhos sempre estejam voltados para ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam postos em ti, Senhor, porque é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor quem vem o livramento para o seu povo. Tão somente, Senhor, nos capacite para ouvirmos a sua voz e andarmos nos seus caminhos e desfrutarmos das tuas promessas, daquilo que o Senhor já tem preparado para o seu povo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Que esta palavra fique no teu coração. Amém.